Saudações, nesse vídeo a gente vai estar estudando como agrupar objetos. E para agrupar objetos a gente vai precisar de um assunto muito importante, que são os vetores. Então a gente vai ver como é que a gente faz vetores aqui em Java, mas que vai ser coisa parecida com outras linguagens de programação. Então vamos tratar primeiro das coisas fora de contexto. Vamos ver como criar vetores convencionais e vamos ver como criar vetores com a ajuda de bibliotecas Java. E depois a gente vai ver quais são as questões que envolvem essas duas abordagens. Vamos começar tratando de vetores de números inteiros. Muito embora a gente vá tratar de vetores de objetos, mas vamos fazer vetores de tipos, básicos primeiro, para a gente ver o que é que muda essencialmente na forma de declarar, na forma de instanciar, na forma de acessar esses elementos desses vetores. Então, se eu quiser declarar, para início de conversa, um vetor convencional de números inteiros do tipo básico, eu declaro dessa forma. Essencialmente, coloco colchetes após a declaração do tipo. E aí tudo que vem em seguida será um vetor inteiro. Estou declarando só um nesse caso, mas eu poderia declarar vários vetores de inteiros nessa mesma linha. Então, essa variável ela é como se fosse um saco de números inteiros, mas em Java especificamente, todo vetor ele é um objeto. Então, nesse momento que ela foi simplesmente declarada, esse é um objeto que tem referência nula. A gente não alocou espaço para ele ainda, esse objeto não existe efetivamente. A gente pode fazer isso através do comando new. Se eu quiser realmente que esse objeto passe a ter um valor válido, né, eu tenho que dar um new nessa variável. E eu dou um new nesse vetor dessa forma aqui que vocês estão vendo. Notem que a gente precisa colocar a dimensão. Estou criando especificamente um vetor onde cabem 100 números do tipo int. Outro ponto importante é como eu acesso. Eu falei que os vetores são objetos em Java, efetivamente são, entretanto são objetos especiais, porque são objetos não é que sejam especiais, são tratados de uma forma um tanto diferente dos demais objetos. Por quê? Porque a gente não interage com esses objetos vetores, no caso dos vetores convencionais, a gente não interage através da chamada de métodos, coisa que a gente faz com todos os outros objetos que a gente conhece. A gente interage através dos famosos colchetes, a gente indexa, é uma operação de indexação para a gente interagir com esse objeto vetor e acessar seus itens específicos. Então, se eu quiser colocar o valor de uma constante inteira ou de uma variável do tipo int numa determinada posição do meu vetor, eu uso essa indexação do lado esquerdo de uma atribuição. Então vai ser feita, o conteúdo interno desse vetor vai ser modificado e vai ser acrescentado aquele valor, referente àquela expressão que retorna um inteiro. Pode ser uma soma, pode ser uma soma, qualquer expressão que retorna um inteiro. Uma soma, divisão, multiplicação, pode ser uma constante, um valor literal inteiro, constante Java, né? Reza a lenda que Java não tem constantes, mas pode ser um literal inteiro, pode ser qualquer expressão que retorne um número inteiro, pode ser usada nessa atribuição. Mas o que importa é que em essa indexação, estando do lado esquerdo de uma atribuição, isso vai funcionar como um modificador. Esse todo vai modificar o conteúdo desse vetor e vai colocar mais um cara lá dentro dele, mais um valor lá dentro dele. Que valor é esse? Depende do que tiver do lado direito. Nesse caso aqui a gente colocou um literal inteiro, né? Mas poderia ser qualquer expressão que retornasse um número inteiro. E a gente pode simplesmente acessar uns elementos, né? Algum elemento desse vetor sem modificá-lo. A gente usa a mesma indexação, entretanto do lado direito de uma atribuição. Então, eu usando do lado direito de uma atribuição, veja, a mesma indexação, mas eu não estou modificando o conteúdo do meu vetor. Estou simplesmente acessando algum elemento particular que vai ser determinado pelo que está entre colchetes. O que está entre colchetes é uma expressão que retorna um inteiro também. Né? A gente indexa vetores em Java através de números inteiros. Então, o que está aqui, normalmente a gente usa uma variável, a gente usa uma soma simples, a gente usa uma constante, às vezes, não uma constante, um literal, mas é qualquer coisa que retorna um número inteiro. Então, notemos que a gente usa a mesma indexação para interagir com um objeto e que vai significar coisas diferentes, dependendo se a gente está do lado esquerdo de uma atribuição, se essa indexação é feita do lado esquerdo de uma atribuição ou do lado direito
de uma atribuição. Ou mesmo na passagem de parâmetros para uma função. Se eu estiver passando parâmetros para uma função e usar essa indexação, vai ser simplesmente feito o acesso, certo? Se eu botar do lado esquerdo da atribuição, aí sim vai ser feita a modificação. Então a gente está interagindo da mesma forma, querendo coisas diferentes, dependendo do contexto em que está sendo feita a indexação, mas é a indexação a forma da gente acessar elementos particulares do vetor, seja para modificá-los, seja para simplesmente usá-los, né, usar os valores que estão lá armazenados. Mas nenhuma dessas indexações vai funcionar se a gente não der um new antes. A gente precisa dar um new nos vetores antes para que essa indexação possa funcionar. Antes de dar um new, o vetor não pode ser referenciado, nenhum elemento particular do vetor não pode ser referenciado porque ele simplesmente não foi alocado. Não foi alocado o espaço para que se coloque elementos naquele vetor, né? Há uma outra maneira da gente utilizar vetores em Java é através de objetos ArrayList. Vai mudar algumas coisas e a gente vai dar uma olhadinha agora. Primeiro, o ArrayList não armazena tipos primitivos, a gente armazena objetos. Felizmente, em Java a gente tem representações em objetos para todos os tipos primitivos. Então, a gente pode fazer, por exemplo, um ArrayList de integer. Eu vou ter um ArrayList de números inteiros do mesmo jeito que eu teria lá naquele vetor. A declaração ficaria basicamente dessa forma. Então aí eu tenho um ArrayList inteiros, um objeto, do mesmo jeito que aquele lá era um objeto, esse aqui é um objeto também. É um objeto ArrayList. Aquele era um objeto de um vetor básico, de um vetor, né, convencional em Java. Este é um objeto ArrayList. Um objeto ArrayList onde eu posso colocar objetos integer, que são objetos que representam números inteiros no mundo Java. Mas se isso é um objeto, eu simplesmente declarar, ele vai resultar num valor nulo inicial para essa variável inteiros. Então eu preciso dar um new, eu preciso colocar uma expressão com um new, né, essa variável do lado esquerdo de uma atribuição e um new no lado direito para que seja efetivamente alocado espaço para o meu objeto inteiros, que é uma coleção de objetos, uma coleção mais moderna, né? Uma coleção mais fácil de se usar do que o meio convencional. Então veja essa expressão de atribuição. Para início de conversa eu não preciso estabelecer uma capacidade do meu ArrayList, uma capacidade do meu vetor, uma capacidade da minha coleção de objetos. Posso até fazer isso, passando para o construtor lá algum valor. Não preciso, ele vai colocar algum valor default. Na hora de chamar o construtor, isso aqui é um construtor, certo? Na hora de chamar o construtor, eu não preciso dizer qual é o tipo específico, né, que esse ArrayList vai armazenar, que tipo específico de objeto esse ArrayList vai armazenar. Por quê? Porque eu já disse lá na declaração. Posso dizer aqui? Posso, não tem problema nenhum. Sendo que é uma chatice ficar replicando e escrevendo essas coisas mais de uma vez. Normalmente o pessoal não coloca, nesse ponto aqui o pessoal não coloca não repete o tipo. Finalmente, o acesso a esses elementos da minha variável inteiros, que é um vetor, né, que é uma coleção, vamos chamar de coleção, que é um termo mais moderno. É uma coleção de objetos, o acesso a eles vai se dar através de chamada de métodos. Veja, esse objeto inteiros é um objeto da classe ArrayList. Esse integer aí entre sinais de menor e maior é simplesmente a maneira da gente dizer para o compilador que a gente vai armazenar objetos integer nesse vetor específico. É uma maneira da gente dar um tipo para né, os elementos desse vetor. Mas o tipo do objeto inteiros é ArrayList. O tipo dos elementos que a gente vai armazenar dentro deste objeto inteiros é integer. Então, como é que a gente vai acessar esses objetos específicos dentro desse vetor para modificá-los ou para acessá-los? Bem, a gente pode simplesmente chamar o método add, a gente vai acrescentar na primeira posição disponível. Nesse caso aí, como a gente não acrescentou nenhum, ele vai ser acrescentado na posição 0. Eu posso chamar add sucessivas vezes e ele vai simplesmente enfileirando diversos números inteiros dentro dessa minha coleção inteiros.
E se eu quiser acessar um elemento de um índice específico da minha coleção, eu chamo o método get sobre o objeto que representa a coleção, passando o índice como parâmetro. Se eu quiser modificar uma posição específica, eu posso chamar o método set, passando a posição específica e o cara que eu quero colocar naquela posição específica. Então, o estado do meu vetor vai ser modificado, tal qual foi modificado com o ADD, com o método add, mas com um algoritmo diferente. No lugar de eu colocar no final, vou colocar numa posição específica. Óbvio, se o meu vetor não tiver capacidade para essa posição específica, vai dar problema. Com o add não vai dar problema, porque mesmo que o vetor não tenha capacidade inicial para aquele objeto, se ele já tem estourado a capacidade inicial e eu peço para colocar mais um, o ArrayList tem um algoritmo interno que vai realocar o vetor para que caiba mais gente lá. Então já é uma coisa muito melhor do que a abordagem convencional. O set, como eu estou pedindo uma posição específica, se eu pedir uma posição específica que ainda não está disponível, aí sim vai dar problema. E eu tenho uma versão do add também, se eu quiser adicionar numa posição específica. Então, se eu quiser adicionar na posição específica 2, por exemplo, ele vai adicionar na posição 2 esse elemento aqui, esse número que eu passei como segundo parâmetro, e ele vai afastar, digamos assim, vai fazer um shift de todos os outros para que caiba ainda todo mundo no meu vetor. A gente não tem essa opção nesse vetor convencional. Quando você usa uma atribuição numa posição específica, ele vai simplesmente sobrescrever o cara de lá, que é o que o set faz. Se tiver alguém já naquela posição, ele vai sobrescrever. O set seria o equivalente daquela operação de atribuição com indexação. E eu posso finalmente remover um elemento do vetor. Se eu quiser remover o cara da posição, sei lá, 4, se eu quiser remover o cara que está na posição 4, eu chamo o método remove, passo o índice 4 e ele vai remover, ele vai não só remover, ele remove e retorna esse cara que foi removido da posição 4. E ele já afasta para trás todos os elementos eventuais que hajam depois da posição 4. A gente também não tem uma operação equivalente nos vetores convencionais para isso. Se eu quiser tirar o cara da posição 4 de um vetor convencional, eu vou ter que fazer um for para puxar todo mundo que vem depois dele, e depois vou ter que apagar o cara que está lá no fim do meu vetor. E aí vocês podem perguntar como é que eu vou saber que outros métodos tem, como é que eu vou saber como esses métodos funcionam. Essas classes, a ArrayList é uma classe que está numa biblioteca Java, está especificamente na biblioteca Java Útil. Então lá a gente tem a documentação de todas essas classes que estão em todos esses pacotes da distribuição padrão. Se a gente for no Google ou em qualquer buscador e colocar ArrayList JavaDoc, provavelmente o primeiro link vai ser o link para a documentação desta classe, e lá vão estar descritos todos os métodos, quais são os parâmetros que eles recebem, como é que eles funcionam, que tipo de erro pode dar quando a gente chama algum método desses, quais são todos os construtores, que tipo de construtor, como é que o objeto é construído, e por aí vai. Então a gente tem muitas classes de bibliotecas que estão muito bem documentadas, então a gente tem que se valer delas sempre que delas a gente precisar. Não vamos reinventar a roda. Não vamos, muito provavelmente, se não existisse, uma vez não existiram essas classes e a gente teve que fazer coisa parecida com o que essa classe ArrayList fez. Então não vamos fazer de novo o que a classe ArrayList já faz, vamos aprender a usar o ArrayList e encaixar os ArrayLists em nossos programas, né, para resolver os nossos problemas.